Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Eu vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 23 de maio, onde temos como maior destaque o segundo jogo, o jogo da volta dos playoffs de rebaixamento pelo lado da Bundesliga 1 e de promoção pelo lado da Bundesliga 2, dois clubes gigantescos, Hamburgo e Hertha Berlim. O primeiro jogo foi 1-0 Hamburgo, um jogo mais under, um jogo mais truncado, como a gente já esperava. O Hamburgo acabou fazendo um gol ali mais ou menos sem querer, um cruzamento que acabou encobrindo o goleiro e vai decidir em casa. A tendência é que a gente tenha um jogo mais aberto, mas eu já vou falar sobre isso. Antes, deixa eu pedir você aquele ritual de sempre que você já conhece. Se você puder se inscrever nesse canal, vai ser muito bom ter você por aqui, vai ser um prazer ter você por aqui. E óbvio, se você puder também ajudar no like para o YouTube divulgar esse vídeo para novas pessoas. Eu também quero falar um pouquinho sobre domingo. Eu estou gravando esse vídeo agora às 5 da tarde no domingo. O meu dia está praticamente encerrado, ainda quero acompanhar um pouquinho da segunda parte aqui na Itália. A gente tem ainda uma disputa de rebaixamento, mas tivemos praticamente o encerramento da Série A italiana, da Premier League, da Liga Espanhola, né, da La Liga, e assim a gente vai se encaminhando para essa pausa europeia, que obviamente para algumas pessoas é muito ruim, para outras significa oportunidade, para outras significa férias, né, descanso. Eu vou tentar estar por aqui, né? Eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários quais competições vocês pretendem fazer nessa paralisação. Os campeonatos da Europa devem voltar agora só no dia 5, acho que na primeira semana de agosto, ou seja, teremos aí 2 meses praticamente sem as competições europeias. Vamos ter a Nations League, né? Obviamente, os campeonatos brasileiros vão continuar, a Libertadores Sul-Americana vão continuar, mas campeonatos europeus vão estar em pausa e a gente vai ter ali para o meado de julho, provavelmente, aquelas competições internacionais, né? A International Cup, que costuma acontecer nos Estados Unidos, que é uma competição mais de treino e tudo mais. E claro, a gente deve ter também muita movimentação nas janelas de transferência, tá bom? Então me conta aqui embaixo quais competições que você pretende fazer, para ver se eu consigo te ajudar a trazer essas competições para o PDF de apoio, para trazer aqui para o Bom Dia Mercado. Eu pretendo continuar trabalhando, tá? Eu estou num período aqui de obra em casa, no sítio, então eu não posso viajar, não posso tirar descanso, eu tenho o tempo todo que tá aqui resolvendo pepino, então provavelmente nessa época do ano eu vou estar por aqui e eu quero trabalhar no Brasileirão, né, nos jogos que eu não tenho conseguido trabalhar ultimamente por conta do cansaço das ligas europeias, eu quero trabalhar no Brasileirão e provavelmente eu vou estar por aqui e conto com a ajuda de vocês para a gente fazer esse planejamento da melhor maneira possível, beleza? Às vezes eu vou olhar para baixo aqui que está rolando o Udinese e Salernitana, está 3-0 para a Udinese vai complicando a vida da Salernitana, que nesse momento só está se mantendo por conta de um empate momentâneo do Cagliari em 0-0, tá bom? Vamos falar sobre esse domingo, se vocês me permitem. Vamos começar aqui falando da La Liga. A La Liga teve a sua conclusão praticamente na parte de baixo da tabela. O Granada com esse empate acabou sendo rebaixado, se eu não estou enganado, tá? E o Villarreal e o Atlético Bilbao ainda têm uma chance de disputa na vaga da Conference League. O Villarreal tem 57 pontos, o Bilbao tem 56. Então o Bilbao está pegando fora de casa o Sevilha e o Villarreal está enfrentando fora de casa o Barcelona, tá? Ainda está rolando, está começando agora esses jogos. Na Premier League tivemos uma rodada bem intensa, né? O Arsenal venceu. Eu lembro que eu comentei com vocês, está aqui no PDF de apoio, ó, que eu estava de olho em quase todos os favoritos, né? O Arsenal venceu o Everton, o Liverpool venceu o Wolverhampton, o City venceu o Aston Villa, o Tottenham venceu o Norwich e o Porto venceu o Tondela. Tudo esperado como era de se esperar, né? Mas eu não posso chegar para vocês e falar assim, ó, bateu tudo. Porque eu não dou dicas de aposta. Eu não faço esse tipo de trabalho aqui no YouTube, nada contra. Admiro muita gente que sabe fazer com maestria e eu não sou esse cara. O meu trabalho nesses jogos era vir buscar uma leitura de back, né? Por exemplo, vou falar do Arsenal. O Arsenal me deu padrão de back. Eu estive dentro do Arsenal durante bons minutos. Mas no momento do primeiro gol do Arsenal, que foi um pênalti marcado num chute do Martinelli, consequentemente depois o Martinelli foi converter esse pênalti, eu já não estava no mercado porque houve uma sequência do Everton, o Everton com time misto,
de ataque, uma finalização muito perigosa e um escanteio. Ali me tirou do mercado, logo em seguida o gol do Arsenal. Você pode ir ali no SofaScore, por exemplo, para ver o gráfico, você vai ver que foi mais ou menos assim. E tudo bem, tá? Eu voltei ao mercado depois do primeiro gol, porque o Arsenal veio com um padrão enorme pós primeiro gol para tentar ampliar e acabei pegando o segundo gol do Arsenal de escanteio. Então não consegui pegar o primeiro gol, mas peguei o segundo gol e estou satisfeito com o resultado. Depois o Everton melhorou e eu fechei minha posição, tá? No Liverpool, em momento nenhum eu tive oportunidade para trabalhar no back livre. Por quê? Apesar da odd baixa, apesar do mercado acreditar muito, o Wolverhampton veio jogando tudo. Então era um jogo de muita trocação. Então não fazia sentido estar exposto com uma stake cheia em back Liverpool, né? Então já está descartado o Liverpool. O City, em alguns momentos, ele deu padrão de back, em alguns momentos ele não estava controlando tanto o jogo. E eu focadaço no Arsenal, porque eu falei para vocês ontem, né? Quando eu tô com a stake cheia dentro do mercado, é nesse jogo que eu tô focado. Então, como eu tava no Arsenal, eu tava focado lá e acabei não acompanhando o jogo do City. Não acompanhei o jogo do City, não tomei nem peguei os gols do Aston Villa e também não busquei a virada do City. Tá? Por quê? Preço. Tá? O mercado sempre acreditou muito, e isso, óbvio, acredita porque o time do City tem qualidade. Mas eu tô acostumado a trabalhar em ranges de odd, em faixas de odd mais alta. Então, para eu buscar uma virada de um 2-0 para um 3-2, eu não vou pegar uma odd a 15, 16, 17. Eu vou querer uma odd a 60, 70, 100. Porque é o tipo de faixa de odd que me dá lucratividade. Ah, mas são qualidades diferentes de equipes. Eu entendo. Mas aí entra também o meu conhecimento de método que eu tenho, né? E o quanto eu estou confortável, entendeu? Então, eu prefiro trabalhar em odds mais altas, por isso que eu já tinha falado com vocês, até complementei no Telegram, não era odd para mim. E isso não tem problema nenhum, não quer dizer, não estou cagando regra aqui. Estou dizendo que para mim, pegar a odd do City a 17, para mim, para os meus métodos, não vale a pena. Eu preciso de uma odd mais alta de um time perdendo por 2-0. E o City fez 3 gols em 5 minutos. O Tottenham deu um padrão, vamos dizer assim, à la Tottenham, né, que é o quê? Jogou bem no início, mas aí recuou. Quando ele recuou e chamou o Norwich para cima, ele marcou. É mais ou menos isso que o Tottenham gosta de fazer com o Antônio Conte. Vocês que me acompanham aqui e acompanham o Tottenham sabem disso, né? O Tottenham não costuma ser um time de padrão de back, e por isso eu não peguei o primeiro gol do Tottenham, né? Cheguei a buscar o segundo gol? Cheguei a buscar o segundo gol a favor do Tottenham, tá? Mas o primeiro gol eu não peguei, né? Então são stakes diferentes que eu trabalho. E o Norwich veio para cima do Tottenham, acabou levando no contra-ataque. Então o Tottenham não passou essa confiança para estar exposto no 0-0 em back Tottenham. E no Porto e Tondela aconteceu um problema técnico, né? Por quê? Provavelmente um erro de comunicação entre a Betfair e o scout do jogo lá em Portugal. O mercado suspendendo o tempo todo. Desde o início do jogo suspendendo muito. E é complicado você colocar o seu dinheiro, o Porto até começou muito bem, colocar o seu dinheiro no mercado onde você não vai ter possibilidade de fechar. Porque o mercado fica fechando toda hora, então você não vai conseguir tirar o seu investimento do mercado. Então acabei ficando de fora, né? O momento que eu queria entrar, o mercado já estava suspenso, né? E se eu tivesse dentro, provavelmente com a suspensão eu ia querer sair. Então eu fiquei de fora, o Porto acabou vencendo o Tondela por 3-1. Tudo como esperado, né? Os favoritos também na Itália aqui, ó, todos venceram. O Napoli venceu 3-0 o time do Spezia, a Inter venceu 3-0 o time da Sampdoria. Que coincidência, né? Olha só, tudo 3-0. Só falta o Cagliari. A Udinese vence o Salernitana. A Udinese, no caso aqui, não era favorita. Pelo contrário, o mercado pesou demais a odd da Salernitana pela necessidade. Olha só o que a Udinese vai fazendo com a necessidade da Salernitana, né? Enfim. Então foi um dia de favoritos hoje, mas nem sempre teve padrão. Por exemplo, vou voltar aqui e falar da Inter. A Inter deu padrão de back. Eu cheguei a estar a favor da Inter também, mas a Inter reduziu o ritmo, deixou a Sampdoria chegar, e isso foi por conta de um padrão emocional, na minha opinião, porque enquanto a Inter estava... o Milan estava 0-0, a Inter estava em cima martelando. Quando começou a chegar as notícias de que o Milan estava fazendo gol, Rafael Leão, extremamente inspirado, dando passe o tempo todo para gol do Giroud, foi chegando a notícia no estádio da Inter de que o Milan estava fazendo 1, 2, e aí a Inter começou a dar uma murchada e eu saí do back porque eu entendi que a Sampdoria estava tendo mais bola no campo ofensivo e era momento de sair fora. Tá? Então a gente tem que entender o cenário também. Não peguei os gols da Inter, que foram... O gol da Inter acabou saindo só no segundo tempo, né? Se eu não estou enganado. O Napoli venceu, já não tinha sentido, e o Milan confirmou o título com uma bela vitória sobre o Sassuolo.
torcida do Milan fez muita festa, né? Voltando aqui a falar de metodologia, não consegui acompanhar o jogo do Crystal Palace com o United, mas imaginei uma possibilidade de trabalhar Lei United, que o United acabou perdendo, mas ficou com a vaga na competição europeia por conta do vacilo do West Ham, né? O Brighton não brigava por mais nada, o West Ham fez o primeiro gol e tomou a virada. O Elche e Getafe, né? Eu imaginei que seria um jogo de comadre, ficou 1-1 até os 80, depois o Elche acabou fazendo 2 gols e o Elche conseguiu se livrar do rebaixamento, né? E Corinthians e São Paulo, nesse momento aqui, está 1-0 para o São Paulo. São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. Vamos ver se essa escrita é quebrada. E por enquanto, Fortaleza 0, Fluminense 1, tá? Enfim, foi um dia hoje de focar nos favoritos, focar na grana, né? Obviamente que estava dentro do mercado, não ter desatenção. E eu vi muita gente lá no Leitura falando assim, puta, tem muito jogo, como é que eu vou focar nisso tudo? Papapá, ppp. Só que, gente, a gente vai sentir falta disso, tá? Eu falo por experiência própria. Às vezes a gente reclama nas últimas semanas de decisão na Europa, a Udinese vai acabar marcando mais gol aqui, hein? Gol da Udinese, 4-0, meu Deus, que golaço. A desorganização defensiva da Salernitana, ao ir pra cima igual uma louca, tá gerando muito espaço para os gols da Udinese, tá? Então, obviamente vocês não vão ver isso a tempo, mas eu já deixei lá no meu Telegram, falei sobre isso. O que eu tava falando? Ó, a velhice chegando. Vocês vão sentir muita falta dessa correria de competição em cima de competição. Putz, o que eu vou assistir e tal, porque 2 meses agora a gente vai ficar focado em poucos jogos. Mas tudo bem, faz parte dessa nossa caminhada, todo ano é assim e vamos para cima. Deixa eu apagar aqui para a gente começar um planejamento novo. E vamos falar sobre Hertha Berlim e Hamburgo. Então vamos lá. Primeiro jogo, como eu falei, Hamburgo venceu por 1-0. A tendência é que a gente tenha um jogo mais over, porque o Hertha tem que ir para cima. E dentro de casa o Hamburgo costuma aproveitar muito bem dos contra-ataques. O que eu levo em consideração para trabalhar os gols aqui? Primeiro, eu não posso entender esse jogo como um jogo de Bundesliga 1 e também não posso interpretar esse jogo como um jogo de Bundes 2. São cenários completamente diferentes. É a primeira vez que o Hamburgo está tendo que passar por essa situação de subir. Nunca tinha caído e quando caiu não estava conseguindo uma chance de subir direto nem com promoção. Ficou 4 anos tentando e agora parece que está perto, né? Então é um fator novo. Eu não sei como o Hamburgo vai se comportar. Eu sei como o Hamburgo se comporta em situações de Bundesliga 2. Quando ele precisa vencer e dar espaço, quando ele está perdendo e vai para cima, quando ele está vencendo e amplia nos contra-ataques, isso eu sei, porque eu trabalho o Hamburgo dia após dia, né? Semana após semana. Mas esse é um jogo diferente, porque ele está com a vantagem. Ele vai ver o Hertha ficando com a bola, ele vai ver o Hertha vindo para cima. E eu não sei até que ponto o Hamburgo vai de fato querer explorar os contra-ataques. Eu acredito que vai, tá? Mas eu preciso confirmar isso, no live. Preciso entender que o Hamburgo está pensando e agindo como um time grande que tem que matar o adversário, porque é assim. Se o Hamburgo achar que com esse 1-0 no jogo de ida está resolvido, não tá. E aí qual é o problema? Se o Hertha embesta ali 2 gols no início, o Hamburgo vai ter que ir para cima e aí esse jogo começa a ficar numa trocação absurda, tá? Eu ainda tenho esperança de trabalhar algo no match odds, tá? Porque o Hamburgo vai começar como favorito e pode ser que o início do Hertha assuste um pouco o Hamburgo. Pode ser que o Hamburgo tome uma pressão muito grande e a saúde do Hamburgo corrija, mas como é um jogo da Alemanha, e eu sei que os times se posicionam muito bem para contra-ataque ofensivamente e deixam muito espaço para contra-ataque defensivamente, a gente tem que ficar de olho no posicionamento do Hamburgo. Se eu tô contra o Hamburgo, buscando uma correção porque o Hamburgo tá mal, até que ponto ele tá mal ou ele já tá mostrando para mim que ele quer buscar os contra-ataques, tá bom? Então, inicialmente eu venho com essa ideia de trabalhar algo no match odds para possível correção, e, óbvio, mercado de gols. Vamos tentar aprofundar um pouco mais? Dentro de casa, na Bundesliga 2, o Hamburgo saiu na frente. Deixa eu tomar um café. Aí.
Dentro de casa, o Hamburgo saiu na frente em 71% das vezes, tá? Não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. Realmente foi uma campanha muito boa, tá? No início foram vários empates, mas não perdi. Ele veio perder a invencibilidade no Derby do Norte lá com o Bremen em casa. Ambas marcam em 71% dos jogos. Por quê? Porque o Hamburgo é um time que vai para cima, mas ele deixa muito espaço. E é um time que não conseguiu mudar isso ainda ao longo desses anos na Bundes 2. Deixa muito espaço. Faz gol, mas deixa muito espaço, tá? Já o time do Hertha, péssimo fora, mas aí, óbvio, estou considerando a Bundesliga 1, um momento muito, muito difícil para o Hertha, com uma defesa muito frágil, tomou quase 40 gols, olha a diferença. O Hamburgo jogou 17 jogos em casa e fez 36, tomou 17. O Hertha fez 17 jogos fora e tomou 38 gols e fez apenas 13. Então tem menos de um gol marcado por jogo, né? Ofensivamente, e tem mais de 2 gols sofridos por jogo defensivamente. Tá? Então eu tenho aqui um bom ataque do Hamburgo contra um ataque muito ruim e uma defesa horrível do Hertha. Tá? Bolas paradas, dá para entender aqui que os dois times têm a mesma incidência, praticamente, mas o Hertha é um time que sofre mais de bola parada. E de contra-ataque, como eu falei para vocês, vocês já viram, vocês acompanharam o Hamburgo ao longo do ano, deu para entender que o Hamburgo, mesmo tendo muito espaço de criar, ele toma muito gol porque ele acaba deixando muito espaço no contra-ataque, tá? Então eu venho com essa ideia de trabalhar o mercado de gols, tá? Trabalhe com um cenário de 2,5. Eu acho que para esse jogo decisivo aqui, os espaços vão contabilizar muito para a gente tentar buscar um 2,5, mas aí, para buscar um 2,5 nesse jogo, ou esse 2,5 tem que ser longa exposição, uma entrada provavelmente ali no 0-0 aos 30, 35 minutos, ou ele tem que ser limite, né? Para os meus métodos, ele vai ser lá por volta dos 75 e pouco tal. Tá bom? Então é isso, eu venho com esse cenário de trabalhar gols. Bolas paradas eu vou deixar aqui marcado por conta dessa fragilidade defensiva do time do Hertha Berlim, tá? Na Premiership, continuamos aqui com playoffs na Escócia. Eu não tenho acompanhado esses times, então eu vou ficar de fora. E na Série B a gente tem Sport contra o CRB. O time do CRB tem 2 vitórias em 8 jogos, está em 19º. E o Sport tem 4 vitórias em 8 jogos, está em 3º. Como mandante, o Sport não perdeu. 3 jogos, 3 vitórias. E como visitante, o CRB não venceu. 4 jogos, 4 derrotas. E eu acho que é por isso que a saúde do Sport está, entre aspas, baixa. É um time que está 100% em casa e o CRB está 100% negativo fora. Tá? A partir de agora, não tem desculpa para mim. Eu vou ter até que ajustar um pouco o meu horário, porque eu vou ter que fazer todos esses jogos. Né? Eu vou tentar, não é que eu vou tentar aplicar os meus métodos a eles e, obviamente, eu devo ter que reduzir um pouco a minha stake de trabalho para ter um pouco mais de conforto. Tá? Então eu vou tentar buscar alguma coisa aqui no Matchot. Vocês não vão me ver trabalhando em campeonatos brasileiros, seja Série B ou Série A, no mercado de gols. A não ser que seja algo específico do limite no live. Então, não tenho método para isso. Aqui no Brasil eu não validei método de gols. Trabalhei sempre fora. Então aqui no Brasil eu sempre trabalhei desde final de 2013, né? Início de 2014, foi quando eu entrei de cabeça no Match Odds. Sempre trabalhei ler a pior equipe em campo. Tá? E é isso que paga minhas contas. Eu sempre falo para vocês. Gosto do mercado de gols? Adoro. Gosto de trabalhar alavancagem? Gosto. Mas o nível de stake que eu trabalho, mercado de gols e alavancagem, é isso aqui. Ó. O meu ganha-pão vem do Match Odds e principalmente do ler a pior equipe em campo. Tá bom? Então é isso. Não tem mais. Tem aqui um campeonato sueco, né? Que a gente fala. Eu tenho que começar a acompanhar um pouco mais o time do Hammarby, que joga muito bem. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá? No PDF de apoio eu também deixei alguns dados aqui da primeira divisão do Uruguai. Tem também sobre o Equador. Enfim, tenho certeza que pode ajudar vocês. Beleza? Então a gente se vê durante esses próximos meses aí. Conto com o comentário de vocês para participar da promoção da minha parceira aqui, a Betfair, tá? Para vocês ganharem uma banca de R$30. E nesse domingo, eu vou sortear no domingo, né? No vídeo passado, eu vou sortear 2 bancas. E nessa segunda-feira, uma. E óbvio, me conta também as competições que vocês pretendem trabalhar nessa pausa europeia. E vamos, do mesmo jeito que a gente trabalha com seriedade
na Europa, né? Vamos trabalhar com seriedade também aqui nos campeonatos sul-americanos e fazer o simples, não inventar moda. Valeu, um grande abraço, é bom ter você por aqui e a gente se